Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 91, daqui de Alphaville, Brunão. 91. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 121. 121. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor Jesus.
Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com o cântico 37612, irmãos. 376. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, tem uma nossa irmã, que eu não sei se chegou aqui, ela acho que tinha me mandado mensagem, uma irmã organista, irmã... Oh, meu Deus, Silvia. Veio congregar? Ah, tá aqui, ó, irmã Rosa, organista escondida aqui, ó. Seja bem-vinda, irmã, Deus que abençoe, grandemente, viu? Eu me lembrei que tinha uma organista em Mocosada aí, a irmã Silvia. A irmã Silvia vai entrar no rodízio das organistas aqui, junto com as nossas organistas também. Louvado seja Deus. Vamos orar agora, irmãos, vamos orar por enfermidades, por tribulações, por causa... Fica à vontade, irmão Silvia, a irmã Rosa é uma mãe, é desse jeito mesmo. É uma amorosa que só ela. Tribulações, causas, viagem, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Também a Daniela, filha da irmã Márcia, está com medo. Medo do quê, irmã? Que coisa.
É a que teve bebê? Amém. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, que estranho. Vamos orar, irmã. Esse mal tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Não pode ficar lá, não. Que absurdo. Isso é tormento para tirar a tua paz. Mas do mesmo caminho que ele entrou, ele vai achar 7 para sair, no nome do Senhor Jesus. Né? Nosso Deus é um Deus de providência, um Deus de milagre. E onde o Senhor chega, tudo que não presta tem que ir embora, no nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Pedimos à Irmandade que nas suas orações apresente também a Daniela. Isso não é normal. É síndrome do pânico. Essa pandemia, irmão, é só Deus para ter misericórdia. As pessoas estão ficando... Todos nós, de alguma forma, fomos afetados. Irmãos, veem que esse mal, ele faz 1 ano que ele está aí na terra. E as pessoas enclausuradas em casa, perdem emprego, família em guerra, gente morrendo, você liga a televisão, você só vê morte. Aí o que é natural deixa de ser natural. As mães agora começaram a matar os filhos. É o diabo, irmão, mas vai sair, no nome do Senhor Jesus. Deus é grande. Precisamos de muita oração. Às vezes a gente se preocupa, ai Senhor, não é? Que medo de pegar o Covid e medo de ficar doido. É só Deus para ter misericórdia, mas o Senhor é grande, Deus vai fazer obra, nós temos certeza. Vamos apresentar todas essas causas na mão de Deus, a Irmandade é bom para os que reclamam bastante da vida, ver como que as coisas estão difíceis. É só a gente olhar para o lado, você vai ver que tem alguém carregando uma cruz mais pesada que a sua. E que nós, como bom cristão, devemos fazer é dar graças a Deus por tudo que Deus nos tem feito. Porque mesmo nos momentos de adversidade, o Senhor prometeu que é socorro bem presente na hora da angústia. Ele prometeu, ele nunca disse que seria fácil, mas ele sempre prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Deus está conosco, irmão, Deus está na nossa vida. Creiamos nisso de todo o nosso coração. Vamos apresentar toda a nossa Irmandade, essas causas tão difíceis que se apresentaram aqui agora. E pediremos a Deus também que nos mande do céu a sua palavra, que o Senhor fale com a nossa alma, possa trazer alento aos nossos corações. A Irmandade lá na live, mamãe, já está repreendendo esse mal, no nome de Jesus. Já tem uma multidão. Nós somos, o diabo é igual o gavião, e nós somos igual o beija-flor, ele é grandão, mas nós juntamos uma turma atrás dele, ele apanha que nem vê o rumo de onde ele veio. No nome do Senhor Jesus, e nós vamos glorificar a Deus. Ajoelhados, unidos, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Amado Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ajoelhados, Senhor, estamos diante da Tua santa presença, para agradecer a Deus pelo perdão das nossas muitas faltas, pelo perdão dos nossos pecados, porque nós, Senhor, sem nenhuma presunção, sentimos-nos perdoados por Deus de todos os males, todos os erros, todas as nossas mancanças. Sentimos em todo o tempo que o Teu Espírito está repousado sobre a nossa cabeça. Sabemos que as lutas são muito grandes, mas também temos plena consciência que o nosso Deus é maior que os nossos problemas, é maior do que as nossas lutas, maior do que todas as provações que possamos estar passando. Estamos essa tarde adorando a Deus, cantamos alguns hinos, louvando o Senhor de todo o nosso coração, pois nós cremos também que Tu habita no meio dos louvores. Queremos orar nesse momento pelos pedidos de oração, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados da Tua graça maravilhosa. Todas essas pessoas, ó Deus, têm recorrido ao céu, pedindo ao Senhor misericórdia, e creem que serão apresentados a Deus nesse momento de oração. E também esse pedido especial da nossa querida irmã Márcia,
que tem sido uma coluna na tua obra, sempre, Senhor, lutando. Uma mulher que a vida não tem sido fácil para com ela, mas a tua serva sempre com uma palavra de ânimo nos seus lábios, sempre com uma palavra de fé. A tua serva sempre foi, desde que conhecemos, e muito antes de conhecermos, tu já a conhecia, uma mulher de oração, Senhor, uma mulher que teme a Deus. E veio aqui esse recado, Senhor, que para nós parece tão incomum, alguém com medo do que não sabe. Isso não é outra coisa do que um espanto, do que um tormento. Senhor, alguma tribulação na vida dessa jovem, da Daniela. Mas nós juntamos agora a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, repreendemos esse mal da vida dela agora, Senhor. Agora, Deus. Tu és o Deus do já. Anda, Siri, anda, Lamacia lá. Alaia, Senhor, vai lá onde ela está agora e repreende esse espírito imundo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu tens poder no céu e na terra. Tu tens poder, Senhor, de fazer obra. Aquela mulher que foi aos pés do Senhor e disse: socorre-me, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Oh Deus maravilhoso, e depois da resposta de Cristo e a resposta dela, o Senhor disse: ó mulher, grande é tua fé, por esta palavra vai em paz. O demônio já saiu da tua filha, irmã, o demônio já saiu da tua filha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Enche aqui agora essa igreja da tua glória, enche o teu povo de valentia, de graça e de poder. Ó Deus, a nossa vida é para te servir. Como pode o adversário cruzar o nosso caminho desse jeito? Satanás, Jesus Cristo te repreende essa tarde. Glória ao nome do Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Já não basta as provas, já não basta a privação financeira, já não basta, Senhor, a morte que ronda a nossa casa. Ainda vem um espírito estranho tirar a nossa paz. Liberta esta tua filha no nome de Jesus. E nós não nos envergonharemos de glorificar o teu nome. Nós nunca tivemos medo do demônio, porque quem serve a Deus não teme o diabo de jeito nenhum, Senhor. Nós estamos diante de ti e a nossa alma é blindada pelo Espírito Santo de Deus. Tu sabes as ferramentas que usas para trabalhar e sabe a maneira que tu tens de operar na vida de cada um de nós. Nós cremos que no teu tempo nós entenderemos o porquê dessa situação na casa da tua serva, e nem ela, nem nós, nem a tua igreja se envergonhará de glorificar o teu santo nome. Toma nas tuas mãos todos os pedidos de oração e toda a nossa irmandade, o ministério da tua obra, os irmãos anciãos, diáconos, Senhor, cooperadores de jovens, os encarregados locais e regionais, examinadoras, irmãs da piedade, os obreiros, todos os que trabalham em prol da tua obra, abençoa por caridade e derrama sempre a bênção do teu Espírito Santo e não deixa faltar sobre nós as tuas virtudes, a tua providência divina, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Nessa tarde fala conosco através da tua santa palavra, nos enche de fé, de virtude, de graça e de poder, e que possamos em todo tempo, Senhor, exaltar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Assim, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos maravilhosas e damos gratidão a Deus por todas elas, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se você crê em milagre, dá glória a Deus. Você serve o Deus que fez o céu e a terra. Não tem nada de ruim que se sostenha diante do povo de Deus, irmão. A igreja de Deus tem que ter ousadia de espírito, tem que crer, tem que desafiar o inferno. Não é você que muda de calçada para passar, é o demônio que tem que sair da tua frente, no nome de Jesus. Receba a força no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja Deus. Aleluia, Deus eterno. Glória ao nome do Senhor.
Deus seja louvado. Vamos cantar, irmãos, o hino 157. Irmã Silvia, a introdução vai sair por aqui, tá bom? Mas capricha aí, bem lindo. 157. Quer tocar o bombardão, irmã Rosa? Não quer hoje? Então tá bom, a irmã Rosa está de folga, então. 157. Glória a Deus. É assim que a igreja tem que ser, cheia de vida, cheia de alegria, irmão.
Deus, louvado seja Deus. Irmãos, ao longo desses últimos dias de mais restrição, a gente vem tomando cuidado para não estender muito o horário do Santo Culto, mas eu estive observando que na terça-feira à tarde vem menos irmandade, o culto a gente consegue adequar ele para reduzir mais um pouquinho, e eu sei que a Irmandade tem prazer de glorificar Deus, de contar testemunho, de contar as coisas que Deus vos tem feito. Então, pelo menos inicialmente, agora nas terças-feiras à tarde, a gente vai liberar para a Irmandade poder contar os testemunhos. Então, a gente pede, por favor, que na medida do possível seja o mais sucinto que puder, mas que não deixe de engrandecer a Deus. Glorifica a Deus, agradece, paga o seu voto, limpa o seu coração também, dizendo: Senhor, o que eu votei, eu paguei. Que a palavra diz: o que votai, isto pagai. Porque é melhor não votar do que votar e não pagar, que é fazer voto de tolo. Então, nós temos esse momento para os testemunhos, os irmãos do meu lado esquerdo, direito de vocês, as irmãs do meu lado direito, esquerdo de vocês, os irmãos obreiros já estão preparados para higienizar os microfones. Você venha, testemunhe, permaneça de máscara, só falar pertinho do microfone e permanecer de máscara. Entre um irmão e outro, se houver, eles fazem a higienização do microfone, tá bom? Estamos na liberdade dos testemunhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só chegar bem pertinho. Deus seja sempre louvado. Nessa tarde eu me levanto para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é bom, e nesse tempo todo que nós estamos passando por toda essa situação, Deus tem guardado os meus. Amém. Perdemos muitas pessoas queridas que amamos, mas o Senhor tem sido sempre conosco, nos fortalecendo, enviando a Tua Santa Palavra, nos dando graça, e pela Tua misericórdia eu creio em nome de Jesus que assim será. Até que tudo isso passe, o Senhor estará nos guardando com a Tua mão potente sobre as nossas vidas. Então, o meu levantar nessa tarde é para agradecer pela grandiosidade do Senhor na minha vida, na vida dos meus, por Ele nunca ter me deixado, por Ele estar sempre comigo e estar sempre me sustentando. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Chique, Nath. A paz de Deus a todos. Amém. Me levanto para agradecer a Deus porque Ele é poderoso, né? E esse tempo todo também, nessa pandemia toda aí, graças a Deus, né? Eu peguei o coronavírus, tive umas enfermidades, mas o Senhor esteve comigo, venci, estou curada para a glória do Senhor. Amém. Jesus. E muito cheguei várias vezes aqui à tarde ou nos cultos, tribulada com causas, e o Senhor vem, sabe, me socorrendo para a glória de Deus, né? E glória a Deus, sábado Deus preparou, né, que eu tomei a primeira dose da vacina, né? Não é a vacina que vai curar, mas já que Deus proporcionou para a gente estar tomando, né? Eu creio no Deus que nós servimos, né? E também agradecer pelas bênçãos, porque nós temos orado por muitos que foram, né? Não estão mais aqui. E nós temos que agradecer pelo fôlego de vida, né? Por todo momento, né? Por meus queridos, minhas filhas também na Itália, meus netos. E as pessoas que nós temos orado nos hospitais, né? Uns já teve altas, né, que estavam ocupados, meu cunhado também, já, graças a Deus, está bem, e todos, né, as irmandades, né, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Se sentir, aproveita a oportunidade. Nem sei quanto foi que nós, né, tivemos testemunho aqui. Faz tanto tempo que estava suprimido os testemunhos. Vários meses já, né? Bastante tempo, né? Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Todos em paz? Vai ter mais oportunidade, né? Vamos continuar com o culto para não atrasar? Os cultos presenciais aqui no Alphaville são aos domingos às 10 da manhã e às 18h30, às terças-feiras às 14 horas, que é o culto de agora, de hoje, às quartas-feiras, amanhã, às 8 da noite, e sábado, às 10 da manhã, é o culto só das irmãs, só das mulheres, que também é presidido pelas nossas irmãs. Os cultos online são realizados de segunda a sexta-feira em 2 horários, às 14 e às 20 horas, aos sábados, às 10, às 14 e às 20 horas, e aos domingos, às 10, às 14 e às 18h30. Aulas de música para irmãos e irmãs, músicos, organistas, musicistas, aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na congregação do Alphaville, antes do culto das 10. Mesa do Amor, continuamos pedindo à Irmandade a colaboração com os alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados. Precisamos da ajuda da Irmandade. Essa colaboração é contínua, permanente. A Irmandade, sempre que Deus prepara, traz alguma coisa, um quilinho de alguma coisa que Deus prepara em casa, e junto o que você trouxe, o que o outro trouxe, o que o outro trouxe, vão se formando as cestas básicas e as famílias são atendidas. E, acima de tudo, mais importante que tudo isso, o nome de Deus é glorificado também, não é? A nossa loja do Fundo Bíblico, que tem inário, Bíblia, outros utensílios diversos, já está funcionando. O endereço é loja.ccacristã.org.br. A Irmandade também pode entrar em contato conosco através dos nossos telefones fixos aqui, que é o 011 4326 9615 e 4326-9204. Todos convidados aí para estarem congregados conosco. Nós temos recebido, vou falar isso também no culto da noite, mas nós temos recebido algumas perguntas, algumas dúvidas dos irmãos músicos, de outras categorias de instrumento que não são as cordas. E nós deliberamos, já desde sempre, desde que estão liberados os cultos, acho que uns 3 ou 4 cultos que nós tivemos sem orquestra, só no momento mais restrito, mas era sem orquestra nenhuma, porque ou toca todos os músicos ou não toca ninguém. Então Deus preparou, tocam todos os músicos, todas as categorias de instrumento. A Irmandade está sempre de máscara nos cultos, como estamos todos aqui, então todos são bem-vindos a estarem congregados conosco, os irmãos músicos, organista, irmã musicista, que toca outro instrumento, como nós temos várias aqui no Alphaville. E os irmãos perguntaram, irmão, mas na congregação, na CCB, não faz assim. Eu não sei, irmão, como faz lá. Estou dizendo como faz aqui. Aqui os músicos estão liberados para tocar e são todos muito bem-vindos. Já perder muito nessa pandemia para quer matar um músico é não deixar ele tocar. Cada um tem um dom que Deus deu e nós não vamos judiar mais de vocês, não. Já falei os telefones fixos? Já falei? Não é possível, Bruno, que você está esquecido desse jeito. Sábado, com a ajuda de Deus, nós estaremos visitando a Irmandade da Vila Carrão, sábado às 19h30, na Zona Leste aqui de São Paulo, Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390, bem pertinho do cruzamento da Avenida Itaquera com a Avenida Aricanduva. Ontem estivemos na reunião administrativa em Sorocaba, junto com os irmãos anciães, cooperador, encarregado regional, bastante assunto. Chegamos lá às 5h30 da tarde, irmão Jean e eu, e saímos de lá quase meia-noite, voltando para casa. Bastante coisa, bastante assunto, temos bastante despesa lá com a construção da igreja. Os irmãos da administração já fizeram uma estimativa, já passou de R$600 mil gastos naquela igreja já. A gente estima gastar mais uns 200 ainda, mas vai ficar muito linda a nossa igreja. Se Deus quiser, bastante trabalho. Só de forro são 200 e tantos metros, só Deus para ter misericórdia. Só de fiação, só de fio, ontem chegou a cotação para nós, só de fio, fora iluminação e som, deu R$27 mil. Mas vamos vencer, em nome do Senhor Jesus. Vai ficar pronta e nós vamos glorificar a Deus. E nesse segundo semestre, vamos começar a construção de Hortolândia no nome do Senhor Jesus. Deus é Deus, o Senhor vai sustentar o seu povo, vai sustentar a sua igreja, e a Irmandade vai ter um cantinho para se abrigar, para dar glória a Deus lá também. Principalmente se a Irmandade de Hortolândia que paga aluguel. Aluguel, irmão, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É um negócio que não faz bem para ninguém. Então, Deus vai preparar
deles terem um cantinho deles também. Contamos sempre, sempre com as vossas orações, para que o Senhor também nos ajude e nos abençoe. Às segundas-feiras, às 19 horas, temos a reunião de oração dos irmãos, das irmãs, aqui na congregação do Alphaville. É uma reunião só para oração. Todos os que sentirem, só chega aqui às segundas-feiras, às 19 horas, que serão muito bem-vindos. Mais alguma coisa, turma, para anunciar? Tudo certo, Bruno? De aviso só, né? Vamos louvar a Deus com o cântico 263 para nós ouvirmos a palavra. 263. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, irmãos, aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.
Vamos pôr, irmão Brunão, para eles, né, os dados. Irmãos, antes da leitura da palavra, queremos informar a Irmandade da Live sobre essas necessidades. A Irmandade aqui presente, nós faremos as ofertas depois no final do culto. Reiterando que muitos irmãos acham estranho. Irmãos, vocês falam das ofertas, dos dados bancários na live. Irmãos, é a única maneira de manter a obra. É uma coisa muito óbvia. A não ser que um dos irmãos queira custear toda a igreja, a gente para de falar de coleta, né? Irmão, vou dar tudo o que é necessário daqui para frente para você não falar mais. Glória a Deus. Se eu disser que para mim vai ser uma alegria, não, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu não estou pedindo para mim, pedindo para a obra. Então, nós falamos com liberdade. Bom, Bruno vai pôr aí para vocês da live os dados bancários na tela. É o Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. A chave do Pix é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville@ccacristã.org.br. Temos essa necessidade de Sorocaba, continuamos com a construção de Itapirapuã Paulista, a reforma da congregação do bairro do Limão e outras igrejas mais que também precisam de ajuda para término de reforma, para atendimento da obra da piedade, todas as necessidades. Então pedimos à Irmandade que colabore, por favor, no amor de Deus, e o Senhor é aquele que retribuirá a cada um de nós com as suas bênçãos, tenho certeza disso, irmãos. A gente vai deixar para orar, Bruno, no final com todo mundo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28. Pediria a todos que se colocassem em pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra, depois podem se sentar. Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Glória a Deus. A Irmandade pode baixar aí também, na Google Play ou na Apple Store, o nosso aplicativo, que é o CCA Cristã Apostólica, e nele já tem um inário virtual, você não precisa mais do inário de papel, você pode usar o seu próprio celular para cantar os hinos, tá bom? Todas as letras do inário já estão lá também. Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Esses dias, irmãos, esses dias desse momento da crucificação até o momento da ressurreição, foi um momento de muito desespero. Foi um momento de muito medo, de muita incerteza, porque
mesmo sabendo quem era o Senhor, mesmo tendo conhecido, mesmo tendo convivido com Ele, visto as coisas maravilhosas que Ele fez, a gente sempre usa essa expressão aqui e não tem outra, homem faz coisa de homem. A gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente hesita um pouco para fazer as coisas, enfim, às vezes por medo de se entregar, ou a incredulidade mesmo por si só, enfim. Então tudo era muito incerto. O Senhor não deixou nenhuma dúvida de como as coisas seriam. Tudo da maneira que Ele disse aconteceu e ainda acontecerá. Há muitas coisas para cumprirem-se ainda. E Ele disse, olha, eu vou ser morto, vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser sepultado, mas vou ressuscitar. Vocês ficam por aqui que eu vou ressuscitar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e depois dessa aparição, foi até o mar de Tiberíades, e já encontrou João, já encontrou Pedro, tudo tinha voltado a pescar. Bom, já que ele diz que ressuscita, eu não sei se eles não creram que ele não ressuscitaria, ou se disseram, bom, enquanto ele não ressuscita, eu vou ali pescar um pouquinho, a hora que ele ressuscitar, eu paro. E foi exatamente o que aconteceu. Não sei se foi essa a intenção, ou se eles já tinham voltado a ser pescador mesmo, já descreveram, eu falei, larga a mão esse negócio de anunciar o evangelho, vamos voltar a ser pescador mesmo. Irmão, irmã, põe uma coisa nessa tua cabecinha, irmão. Os planos de Deus, ninguém frustra eles. O que Deus determinou-se a fazer, irmão, nem a morte, nem a vida, nem governo, nem doença, nada para diante da palavra de Deus. Nada, irmão. Só que homem faz coisa de homem. Eles tinham visto o cego enxergar, o coxo andar, o morto ressuscitar, o mudo falar, o endemoniado ser curado, mas é assim mesmo, irmão. A gente recebe 99 favores, e quando recebe um não, a gente esquece dos 99 e só fica lembrando daquele não. Poxa vida, não fez. Poxa vida, não deu certo. Pode ter alguém essa tarde aqui dizendo, Senhor, estou triste porque eu queria que as coisas saíssem assim, 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 irmão. Não se entristece pelo que deu errado. Dá glória a Deus pelo que já deu certo, irmão. Não pega, não põe a tua mente, o teu coração em coisa que vai te trazer tristeza. Senhor, não está do jeito que eu queria, mas para o meu conforto está do jeito que o céu queria. E se eu oro, seja feita a tua vontade, eu tenho que crer, não posso só orar. Seja feita a tua vontade, Senhor. Querer assim eu não queria, mas o Senhor quis assim, irmão. Então, amados irmãos, essa palavra vem dizer a nós essa tarde que Deus vai ressuscitar alguma coisa na tua vida. Para os discípulos, ele falou que ressuscitava, mas para os discípulos, ou parte deles, para os judeus principalmente, já estava consumado. Resolvemos o nosso problema. O Cristo foi morto, foi crucificado. Só que eles pensavam matar um homem comum. E quem mata o Filho de Deus, irmão? Você vai no túmulo de um parente seu, lá do meu filho, está lá, aqui jaz Pedro Lucas. Vai lá do pai da irmã Mara, do irmão Marquinhos, jaz fulano de tal. Não é? De algum parente. E o Jesus nem túmulo não tem, irmão. Porque se não morreu, não precisa de túmulo. O teu Deus está vivo. E o que Ele prometeu na tua vida está vivo. O que Ele mandou dizer para você é que você se alegre essa tarde, que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor te diz por essa palavra, a minha palavra está de pé na tua vida. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Vou dar um glória a Deus, minha irmã. O Senhor te diz, quem pode parar a minha palavra na tua vida? Quem pode parar o meu operar na tua vida? O diabo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Ele fecha a janela, Deus arranca a parede. Mas o que tem que chegar na tua mão, chegue, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, que está preparado, irmãozão. Tem que estar preparada.
para enxergar a obra de Deus do jeito que ela vier. Porque ele não ressuscitou com a mesma aparência. Ele ressuscitou transfigurado. O mesmo espírito com uma aparência diferente. E como faz? Quando encontrou os discípulos no caminho de Emaús, ninguém nem percebeu. E ele estava ali conversando o que acontecia, ele chegou junto e falou, o que é essas coisas que vocês estão falando? Eu desentendi, né? És tu peregrino em terra estranha? Ainda ralharam com ele. Porventura não sabe das coisas que sucederam nos últimos dias, sobre Jesus, homem grande em obras, profeta de Deus, que foi morto e foi crucificado, e hoje já é o 3º dia que ele está morto. E o Senhor ali de certo olhando falou, ai que dó, se ele soubesse que eu estou aqui do lado dele, irmão, Deus está do teu lado, irmão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, olha com os olhos do Espírito, você vai ver Deus aí do teu ladinho, irmão, segura na mão do teu Deus essa tarde, Senhor, eu estou sozinho, o Senhor te diz, como sozinho? Eis-me aqui, meu servo, eis-me aqui, minha serva, tu nunca estiveste, tu nunca estarás sozinho. A tua sombra te abandona com o cair da noite. Poderá uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho, mas Deus não se esquece de ninguém, irmão. Quando chegaram no lugar onde tinham que chegar, ele fez que ia para mais longe, os discípulos constrangeram para que ele ficasse com eles, não sabe da história. Foram comer, deram o pão para ele partir. Quando ele partiu o pão, alguém olhou na maneira de partir o pão. Vê, irmão, que coisa. É o Senhor. Por que na maneira de partir o pão? Come o rico, come o pobre, come o negro, come o branco, come o homem, come a mulher, come o crente, come o católico, come o ladrão da cadeia que está assistindo agora essa palavra lá no presídio. Vocês creem nisso? O mesmo pão, da mão do mesmo Deus. Quem tem fome, consegue enxergar a palavra de Deus. Eu viajei com meus irmãos, por isso que eles não estavam no culto. Viajei com os 4 irmãos, só os 4 irmãos. Fizemos uma viagem, tem quase 40 anos, nunca saí com meus irmãos. E eles me chamaram com tanto carinho, por isso que os irmãos vieram, os irmãos atenderam. O irmão N foi em viagem com família também. Fomos para o Rio de Janeiro. E quando estava voltando, meus irmãos, vamos parar na Basílica de Aparecida para navio. Eu falei, vamos. Mano, você não vai entrar? Eu falei, não tem perigo que eu não vou entrar. Claro que eu vou entrar. Eles estavam cantando aqueles louvor, coisa mais linda, de umas 1000 pessoas na igreja. E pensa numa pregação ajeitada que o padre fez da palavra, ensinando a palavra de Deus. Olha, irmão, cada um com os seus problemas. Eu voltei com meu pedacinho de pão. Eu voltei com meu pedacinho de pão. Falei, Senhor, não congreguei o final de semana, mas achei tua palavra. A tua palavra é a tua palavra, irmão. Palavra é a palavra, irmão. Onde for, ela vai ser a palavra de Deus. Eu peguei meu pedacinho de pão. Glória a Deus. Irmão, o que você precisar, aonde você estiver, a palavra de Deus vai te alcançar, irmão. Pode ser uma mensagem de jornal, pode ser uma mensagem de celular, pode ser um outdoor na rodovia. Deus vai falar com a tua alma. O Senhor vai te encontrar. Ninguém vai te distanciar do teu Deus. Dá glória a Deus essa tarde. É tarde de ressuscitar sonhos, irmão. Glória a Deus. E outra, contar para vocês. E pensa na minha alegria. Quem presidiu a missa foi o padre, não sei o que, não lembro o nome dele, que é reitor do santuário da Basílica de Aparecida. Bom, bobo ele não deve ser. Imagina, reitor daquele lugar. Um homem estudado, um homem instruído. Quando eu vi ele falar isso, meu coração se encheu de alegria. Ele falou, irmãos, irmãs, os santos que a Igreja Católica tem, eles não devem ser venerados. Eles são exemplos de cristãos que serviram a Deus. Adoração só a Deus.
Ganhei o final de semana, irmão. Falei, aqui mesmo, Senhor. Me ajeitei na cadeira e falei, glória a Deus. Fala mesmo, Senhor, que eu quero ouvir tua palavra. Glória a Deus. Irmão, dá para você dar um glória a Deus? Você já pensou ouvir isso na tua vida? Eu ouvi, irmão. Glória ao nome do Senhor. E o teu Deus te diz, não tema. O que precisar fazer na tua vida, eu vou fazer. Onde precisar entrar, eu vou entrar. A pedra não estava sobre o sepulcro? Não tem problema, o anjo desce do céu, treme céu e terra, e a pedra sai de lado. Pedro não estava na prisão, Deus fez dar um terremoto e a prisão se abriu, irmão. Glória ao nome do Senhor. E quando Deus tem outra maneira de trabalhar, Deus trabalha. O que o Senhor manda insistir em pregar é: vou ressuscitar o teu sonho. Sabe aquele projeto que você largou mão? O Senhor te diz, eu não. Sabe aquilo que você falou, Senhor, esse tempo passou. Que tempo passou? Eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor de todas as coisas. O tempo passa, o governo passa, a tua juventude passa, mas a minha palavra não passa. Não, minha palavra não é de homem, não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Minha palavra é de vida eterna. Eu não te prometi, você vai dar glória a Deus pelo que eu te prometi. Agora, da crucificação até a ressurreição levou 3 dias. Entendeu, irmão? Você vai ter que passar esses 3 dias aí. Você vai ter que passar esse processo aí. Esse pedacinho ruim que você está passando. Não disse aos irmãos que nesses 3 dias teve trevas sobre a terra? Tudo que é demônio do inferno estava solto? Imagina Maria Madalena, que foi curada de 7 demônios, e cada um voltou com mais 7. Quanto ela não estava? Por que você acha que ela estava procurando? Quem que vai atrás de defunto, irmão? Por mais que você ame, quando vai chegando no final, tem que enterrar, ninguém aguenta. Irmão, 3 dias de morto. Quem que entra no sepulcro com uma pessoa 3 dias morta, irmão? Quem aguenta? Mas estava tão atormentada, desesperada. Ah, mestre, eu creio que tu vai... Eu vou chegar lá, vou achar ele vivo. Ela não foi atrás de morto, irmão. Aleluia, aleluia. Sabe o que faz a fé? A necessidade. João estava atormentado de espírito imundo? Não. Pedro estava atormentado de espírito imundo? Não. Ele estava bem tranquilo pescando, mas Maria Madalena estava. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, tem misericórdia, eu estou sendo atormentada de novo. E quando chega lá, elas vê o anjo. O soldado estava desmaiado no chão. A palavra diz que ele estava que nem morto, de medo. Que ele era branco que nem neve, o rosto resplandecente como a luz. Irmão, você está preparado para ter um encontro sobrenatural com as coisas de Deus, irmão? Vou enviar um anjo na tua casa, diz o Senhor. Vou colocar um anjo no teu caminho. Alamaia, Jesus. Não é assombro, não é espanto. É o meu anjo que está encontrando contigo. Dá glória a Deus, irmão. Deus vai fazer você ter uma experiência sobrenatural, irmão. O anjo chega, elas deram uma assombradinha. Ele falou, não temas, Jesus, quem vós buscar entre os mortos, já ressuscitou. Aqui o lugar onde ele jazia. Olha onde o lugar onde ele estava morto. Estava, não está mais. Irmão, alguma coisa que para você está perdida, não está mais. Eu já achei, diz o Senhor. Alguma coisa que para você não tem mais jeito, o Senhor diz, pronto, já está resolvido. Alguma coisa que para você não tem alcance nas tuas mãos, eu já alcancei. Abre a tua boca, dá glória a Deus, eu vou pôr na palma da tua mão, irmão. Os irmãos ouviram aí, a irmã contou um tempo desse atrás na live, que ela fez uma entrevista de emprego, recebeu a resposta que estava empregada num sábado com o telefone cortado. Vocês nem lembram, Bruno? Telefone da casa cortado. E a empresa dá resposta em sábado para alguém, irmão? Mas quando Deus quer, dá. E o telefone cortado fala, Marquinhos? Mas quando Deus quer, fala. E morto de 3 dias sai andando, irmão? Mas quando Deus quer, sai. Ah, mas o juiz volta atrás, quando Deus quer, volta. Irmanice perdeu, uma irmanice advogada aqui, congrega aqui conosco, perdeu uma causa na justiça, transitada em julgado, assunto encerrado. Ela fez uma petição pedindo uma apelação de novo, e na descrição, na peça dela, ela contou a história de José,
que foi acusada pela mulher de Potifar e não devia, e contou a história, o juiz leu e reverteu a sentença e deu calça-ganha para ela. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã Renata é advogada, pode isso, irmã? Mas quando Deus quer, acontece, irmão. Glória ao nome do Senhor. Quando Deus põe a mão, o diabo tem que ceder, irmão. Quando Deus fala, o inferno tem que se calar. Hoje Deus está calando tudo que é demônio sobre o teu nome. Hoje eu estou fazendo uma varredura em tudo que é lugar. Onde mexeram com a tua casa, eu vou buscar, diz o Senhor. Pensa os espíritos, irmão, quando ficaram sabendo, o homem ressuscitou de novo, não há quem mata ele. Sabe como é que você vai fazer para morar no céu, irmã Mara? Vai ter que morrer. E eu também, Marquinhos. Não tem, nós também. Vai ter que desligar desse corpo para poder subir no céu. Ele não morreu de novo, não, irmão. Subiu do jeitinho que estava. Santo. E calamaçania. Puro, imaculado, ainda dizendo de peito cheio, todo o poder me é dado no céu e na terra. Mas a terra jaz no maligno, como pode? Pois é, até no inferno ele manda, no céu, na terra e embaixo da terra. Se o teu nome estiver lá na profundeza do inferno, eu vou buscar, diz o Senhor. Eu vou arrancar de lá, glória a Deus nas alturas. Eu vou arrancar de lá, eu vou arrancar essa prova da tua vida hoje, diz o Senhor. É tarde, irmão, de alegria para todos nós. É tarde da igreja de Deus se alegrar na presença do Senhor, se regozijar e dizer, Deus, tu te lembraste de mim. Me lembrei de ti, eu nunca me esqueci de ti. Tu estás constantemente no meu coração. As irmãs são mãe aí. Existe um dia que vocês acordam e não lembram dos filhos, Renatinha? Existe, mãe Ivonete? Coitado. Eles podem estar do outro lado do mundo, pode estar na cadeia, pode estar na biqueira, pode estar no prostíbulo. Ah, Senhor, meu filho. Prestando, não prestando, é meu filho. Não é, não? O Senhor te diz, eu te amo. Você, irmã, lembra do teu filho quando acorda. O teu Deus nem dormir não dorme. Porque quando você está dormindo, você está morto. Não tem como lembrar de ninguém. Mas o Senhor te diz, para não ter perigo, eu nem dormir não durmo. Glória a Deus. E nem cochilo, nem tosquenejo. Irmão, recebe essa tarde o amor de Deus sobre a tua vida, no nome do Senhor dos Exércitos. Recebe um abraço. E chega na tua casa anunciando, turma, a palavra veio dizendo que Deus está ressuscitando coisa nova na minha vida. E não assombra não, que eu estou entrando na tua casa para pôr as coisas em ordem. Tenha medo não, que eu estou trabalhando do meu jeitinho. Às vezes assombra, às vezes assusta, mas conserta, glória a Deus. Tem ferro que só endireita na pancada, bendito seja Deus. Tem outro ferro que além da pancada tem que pôr no fogo, não tem, irmão? Deixa Deus trabalhar, o que tiver que endireitar, vai endireitar, irmãos. Crê na palavra, irmão, crê na palavra. E vai em paz para a tua casa. Olha, já estão gritando milagre lá na rua da tua casa. O céu já está em festa. Já pensou? Descer um anjo para arrancar a pedra. É o Filho de Deus, irmão. Quem ressuscita de 3 dias precisa de alguém para tirar a pedra? Ele dá um peteleque na pedra sai voando. Mas Deus, irmão, gosta de enfeitar. Deus gosta de caprichar. De fazer as coisas bonitas. De colocar os seus adornos. A palavra fala de adornos. A casa de Salomão tinha umas cortinas, que nelas tinha sino. E cada sino tinha um tamanho de badalo. Conforme o vento entrava na sala, ele corria pela sala e o sino tocava uma melodia. Olha só. Que zelo, que cuidado. O Senhor te diz, não fica triste não, porque eu estou enfeitando a minha obra na tua vida. E não vai ser uma obrinha qualquer, não. Vai ser uma coisa de espanto que eu vou fazer na tua casa. Não vi minha irmã testemunhar? E eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido, irmão, glória a Deus. E o Senhor te diz por essa palavra, a obra que eu vou fazer na tua vida, vai pegar a tua família de longe, vai gente dizer, menina do céu, o que foi isso? Você vai dizer, foi o Senhor na minha vida.
Rapaz, que foi isso que aconteceu na tua casa? Vai dizer, foi o Senhor me ama, e Deus te ama também, e já vai vir a palavra na tua boca, e você já vai pregando, e Deus já vai convertendo. Irmão, receba em nome de Jesus essa palavra. Receba em nome de Jesus Cristo essa força na tua mão, no teu coração. O diabo te amarrou as pernas, te amarrou os braços, te amarrou num toco igual um escravo de senzala, mas hoje veio o teu libertador. A corrente que te prendia está sendo arrebentada agora. A sentença de morte está sendo quebrada agora. A sentença de desgraça e de derrota está sendo quebrada agora. A amarração do inferno está sendo quebrada agora. Seja liberto, irmão, em nome de Jesus. Seja liberto, irmão, em nome do Senhor Jesus. Seja liberto aí na live, em nome de Jesus. O adversário quer tirar a tua alegria, recebe porção dobrada de alegria essa tarde. Recebe a alegria de Deus. E aquele que pensou que você estava morto, vai te ver de pé dando muita glória a Deus. Deus seja louvado. Vem, Marquinho, ora por nós. Aleluia. Agradeçamos a Deus em santa oração, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, glória, glória, glória a Deus, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluia, bondoso e eterno Deus, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, glória, Senhor, ó Deus, como o Senhor é bom em nossas vidas, ó Pai, ó Deus, neste momento, ó Pai, ó Deus, quantos entrou por essas portas, Senhor, em busca de uma resposta, ó Deus. Quantos entrou aqui, Senhor, pedindo, Deus querido, para que o Senhor falasse no coração, Pai. Ó Senhor, como o Senhor é bom em nossas vidas, Pai. Bendito seja Deus. O Senhor, Deus querido, Pai amado, respondeu, Senhor, para os teus filhos nesta tarde, Pai. Senhor, como somos gratos por Ti, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa parentela, Pai. Ó, meu Deus, o Senhor tem cuidado, Senhor, dos nossos ouvintes da internet, Senhor. Quantos nesse momento, Senhor, pediu uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra, Senhor, que possa, Senhor, dar força, Senhor, nesta tarde. E o Senhor enviou esta palavra para a Tua igreja, Pai. Ó Senhor, te agradecemos, Papai querido, por cada um, Senhor, por cada um que clamou e que buscou, Senhor, a Tua presença, Senhor, nesta tarde, meu Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelos hinos entoados, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Te damos graças, Senhor, por cada um que tem contribuído por esta obra, Pai. Por cada um, Senhor, que tem confiado, ó Pai amado, que tudo, Deus querido, ó Pai amado, que é feito, Senhor, é somente para a honra e para a glória de Ti, ó Pai. Sim, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, leva cada um de nós para os nossos lares em paz, ó Pai. Se existir alguma preocupação, alguma tristeza, alguma angústia, Pai, nós cremos que por Tua palavra, Senhor, já fomos libertos, Amém, Senhor. Jesus. Por Tuas palavras já fomos curados, Amém, ó Pai. Senhor E nós Jesus. cremos, ó Pai, que vamos ter uma semana abençoada, Papai querido. Ó meu Deus, nesta tarde, Senhor, também colocamos em Tuas mãos, ó Pai, cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que vão ofertar, Senhor, nesta tarde. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los grandemente, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dar condições para que eles possam, Senhor, fazer tudo aquilo que eles têm desejo, ó Pai amado. Ó Deus, também abençoe aqueles que por algum motivo, Senhor, no momento não pode ofertar, ó Pai.
mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada desejo, a vontade dos teus filhos, ó Pai, e só por esta vontade, por este desejo, o Senhor também abençoa grandemente, Amém, ó Pai. Deus, verdade. Que o Senhor possa, Senhor, abrir portas e comportas, portas de emprego, Senhor, e outras coisas mais que os teus filhos necessitam, papai querido. Ó Deus, tudo isso, papai, te pedimos, Senhor, não por merecimento, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória Louvado a Deus. seja Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos colocar todos em pé? Nos bancos, à sua frente, estão os envelopes das ofertas, das coletas, para a irmandade que queira ofertar, lá com a irmã Renatinha, como o Marquinho. Estão as maquininhas de cartão de débito e crédito também para quem for ou ofertar, ou dizimar, ou cumprir seu voto. Com a irmandade da live também, como nós já anunciamos. Agora nós vamos, em seguida, orar pelas ofertas aqui presenciais e pelas ofertas também que estão sendo feitas através da live, tá bom? Só aguardar os irmãos passarem o cartão lá e a gente já faz a oração para cantar o hino de encerramento. Deixa preparadinho aí o 433, tá bom? 433. Nós vamos orar primeiro ainda. Glória a Deus. O Samuel, tive com ele sexta-feira. 433. Eita Deus, esses velhinhos só apronta. Santo Deus eterno, glória a Jesus. Lembrando que hoje às 20 horas tem culto, daí agora só online também, tá bom? Para toda a irmandade através da live aqui. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, daqui 4h30. Vou guardar os irmãos ofertarem lá com o cartão. Irmã Silvia, pode passar com o Marquinho ali, ó. Podemos orar? Vamos orar para agradecer as ofertas? Pode permanecer em pé mesmo. Senhor, graça nós te damos pelo fruto que o teu povo tem contribuído para a tua obra. Cada um, Senhor, faz o seu melhor e nenhum de nós aqui está fazendo uma negociata. Todos estamos fazendo o nosso melhor para a obra de Deus. Permita, Senhor, que seja aceito no céu como incenso de suavidade, que seja recebido por Deus com bons olhos, com os olhos da caridade, do amor e da entrega dos nossos corações. Prospera, multiplica na vida do teu povo e que nós possamos ver a tua igreja cada vez mais próspera, mais abençoada e o teu nome sendo glorificado. É o que pedimos a Deus por Jesus nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. A palavra de Deus diz que aquele que tem a bênção de Deus sobre a sua vida tem para dar e não precisa pedir. Nós chegamos a fazer 50, 60 atendimentos na obra da piedade por mês aqui no Alphaville e nenhum é para essa comum congregação. Para onde Deus prepara. Então a bênção de Deus está sobre a vossa cabeça. Em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 433, Brunão.
Bem forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e o conselho da palavra estejam guardados em nossos corações. Amém.